Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! E hoje vamos dar sequência à série com o título Heróis Improváveis. Dessa vez vamos falar dos ingleses, o renomado time que brilhou em 73, o Sunderland. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só o cenário. De um lado, o Leeds United, uma verdadeira máquina de jogar bola, os intocáveis do futebol inglês. Do outro, o Sunderland, um time lá da segunda divisão, cuja presença na final já era algo assim impensável. O palco estava montado para uma das maiores batalhas de Davi contra Golias que o futebol já viu. E o clima era exatamente esse. Pensa bem, era 5 de maio de 1973 e tudo parecia arrumado para a coroação do Leeds. Ninguém estava encarando aquilo como uma competição de verdade, sabe? Era mais uma formalidade antes dos caras levantarem a taça. E para assistir a essa festa que já tinha dono, quase 100.000 pessoas. É gente pra caramba, lotando o lendário estádio de Wembley. A atmosfera era incrível, claro, mas a expectativa de todo mundo era de um jogo de um time só. E não tinha muito o que discutir. Se você olhasse no papel, a diferença era gritante. Era um gigante da elite, recheado de craques, contra uma equipe modesta, que vinha de uma divisão inferior. Então a pergunta que fica é, como é que uma surpresa dessas poderia sequer acontecer? Pra gente entender o tamanho desse milagre, primeiro a gente precisa conhecer o Golias dessa história. A máquina do Leeds United não surgiu do nada, e eles eram temidos por um bom motivo. Cara, o favoritismo deles era um negócio absurdo. Pensa só, gigantes da elite inglesa, comandados por uma lenda, Don Rave. E o elenco era uma constelação de jogadores de seleção. A confiança era tanta, mas tanta, que a vitória era dada como certa antes mesmo de a bola rolar. E aí, do outro lado do campo, os heróis humildes do Sunderland. O contraste não podia ser maior e a mentalidade deles para esse jogo era completamente diferente. E essa era a grande sacada. Sendo um time da segunda divisão, eles não carregavam o peso da expectativa. Ninguém esperava nada. Eles tinham pouco a perder e, justamente por isso, tinham um mundo inteiro para provar que estavam errados. Bom, o jogo, contra todas as previsões, não foi um passeio, e a história dessa final improvável pode ser resumida em 2 momentos. 2 lances absolutamente icônicos que transformaram uma partida de futebol em uma lenda. Vamos dar uma olhada rápida em como esse milagre aconteceu. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o que ninguém esperava acontece. E no segundo tempo, quando o gigante acordou e foi para cima, um herói improvável garantiu que a história não mudasse de rumo. 31 minutos. Guarda bem esse número. Foi o minuto exato em que a lógica do futebol foi virada de cabeça para baixo. A tensão em Wembley mudou completamente nesse instante. A jogada foi o seguinte: escanteio cobrado, a bola sobra ali na área e Ian Porterfield, sem pensar 2 vezes, domina e solta uma bomba pro gol. Sunderland 1, Leeds 0. Imagina o silêncio que ficou no estádio. O nome de Porterfield naquele momento estava sendo escrito na história. Com a desvantagem no placar, o Leeds foi para cima com tudo. Foi um massacre, um ataque contra a defesa, e numa dessas jogadas o goleiro Dean Montgomery fez não uma, mas 2 defesas seguidas, a queima-roupa. Uma defesa tão espetacular que até hoje é considerada uma das maiores, se não a maior, da história da FA Cup. Ali ele segurou o troféu com as próprias mãos. E quando o juiz apitou o final do jogo, o Sunderland não tinha ganhado apenas uma Copa. Eles tinham criado um legado. Uma história que foi muito além do campo e se tornou um símbolo. Essa vitória ajudou a popularizar um termo que a gente adora no futebol. Giant Killing, o famoso matador de gigantes. É a definição perfeita para o que o Sunderland fez. A vitória do mais fraco contra todas as probabilidades, mostrando a magia das competições de mata-mata. E no fim das contas, a grande lição é essa, né? O futebol não é só sobre dinheiro, estrutura ou estrelas. A vitória do Sunderland é a prova de que a vontade, o desejo de vencer, a determinação de um grupo, tudo isso pode sim superar um orçamento milionário e um time de craques. E se a gente pudesse resumir o espírito daquele time em uma frase, seria esta: o Sunderland não foi ao Wembley só para participar da festa. Eles foram para competir. Eles acreditaram quando ninguém mais acreditava. E isso fez toda a diferença. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Em que momentos a falta de pressão de um lado e o excesso de confiança do outro se tornam a maior vantagem para o azarão?
A história do Sunderland de 73 nos dá uma resposta e tanto. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!